Muito bem. Vamos então agora juntos entender uma aliança de sangue. Como que funciona esse negócio, né? Porque a história, ela é antiga. Não é de hoje que surgiu uma aliança de sangue. E alguns rituais, eles são seguidos, ó, há séculos. Uma das histórias que eu vou contar para vocês é do famoso explorador David Livingstone. Ele foi o primeiro missionário que foi para a África. Esse missionário ele ficou tanto tempo lá na selva, que os ingleses estavam achando que ele já estava morto. Acharam que ele estava morto. Então, para poder procurá-lo e ir atrás dele, esses ingleses mandaram um outro missionário chamado Sir Henry Stanley. Sir Henry Stanley. Ele foi então numa expedição para poder encontrar o David. Bom, um jovem africano que era educado na Inglaterra, ele acompanhou o Stanley com o seu grupo, né, na expedição. Ele foi como intérprete, porque ele conhecia a língua dos africanos. Bom, em seus livros, o Stanley ele conta, né, na sua história, que ele entrou pela selva fora em busca do David, né? Mas o país estava tão cheio de tribos selvagens, bravas, canibais, que o grupo do Stanley ele sofreu com doença, sofreu com fome, com ameaças, né, de serem tragados por esses canibais. Aí, numa certa ocasião, essa expedição ela chegou no impasse que, quando eles encontraram uma tribo equatorial, ela era poderosa, muito hostil, eles não queriam deixar o Stanley passar com a equipe dele. Aí o grupo do Stanley era menor, era um menor número de pessoas, e eles não sabiam o que fazer. Eles ficaram tipo assim, e agora? Viemos aqui, investimos, e agora? Não podemos passar? Foi então que aquele intérprete africano que estava lá, que foi educado na Inglaterra, que foi com o Stanley, falou para ele assim: Senhor, o senhor terá que cortar uma forte aliança com esses homens. Mas o que quer dizer cortar aliança com eles? Perguntou Stanley dessa forma. Ficou curioso, como assim? Ele não compreendia o sentido destas palavras, né? Aí o intérprete falou para ele assim: é o seguinte, você vai ter que fazer, primeiro, o chefe da tribo, ele vai escolher um substituto para representá-lo, porque o próprio chefe ele não vai chegar na linha de frente. Então ele vai trazer um substituto para representá-lo. E o senhor também deverá encontrar entre nós um substituto para o senhor. Aí os dois substitutos, eles ficarão diante do sacerdote. E esse sacerdote, ele vai fazer um pequeno corte no pulso de cada um, de cada substituto. É um corte suficiente para poder cair algumas gotas de sangue num copo de vinho. O vinho, então, ele vai ser mexido e o sangue de ambos vai ser misturado. Aí o copo, ele vai ser entregue a um dos homens que beberá a parte dele. E na sequência, ele vai entregar o copo para o segundo homem, que também vai beber o restante da mistura, unindo assim as duas partes em uma aliança de sangue. Bom, nessa história é o seguinte: algumas vezes, quando eles fazem o corte no pulso, eles costumam esfregar
o pulso um no outro. Que aí o sangue vai entrar. O sangue de um entra no sangue do outro. Algumas vezes eles fazem isso, ao invés de ser só no copo. E eles tocam com a língua o ferimento um do outro, para poder selar aquele pacto. Ó, selou. Ele lambe o sangue dele, o outro sangue lambe meu sangue. É assim que é feito, esse pacto de sangue. Aí depois de beber a mistura de sangue, geralmente eles passam uma pólvora, né? Uma pólvora no ferimento, porque abriu, né? Aquela chaga ali, aquele ferimento. Então a pólvora derramada nesse ferimento vai fazer com que fique marcado na pele. Vai queimar, vai virar tipo uma tatuagem. E vai mostrar, né? Aquela marca ali, ó. Mostrando que eles foram feitos ali, naquela marca, um pacto de sangue. Esse era o pacto de sangue que eles faziam antigamente, né? Então, a aliança entre Stanley e o chefe da tribo, para ele poder conseguir passar, continuar, né, na sua expedição, estava já então sendo esclarecida. Mas só que essa ideia de fazer um pacto de sangue, isso repugnava muito o Stanley, sabe? Porque ele sabia que era uma situação assim, desesperadora. Ele ficava inquieto e ele não concordou, não queria fazer. Mas só que, depois de várias negociações, foram feitos alguns arranjos, né, para o ritual do pacto de sangue. Se ele não fizesse esse pacto, ele não podia continuar a sua expedição. Aí o que aconteceu? O Stanley, então, ele escolheu o seu intérprete, esperto, né, como o seu substituto. E o chefe da tribo, ele indicou um dos príncipes lá da tribo para poder substituí-lo. Aí foram os dois. Os dois se submeteram ao rito da aliança em substituição ao Stanley e ao chefe da tribo. Então, já iam começar então esse pacto de sangue. Aí, enquanto Stanley e o chefe observavam, né, os dois que estavam lá beberam a mistura do sangue. E a partir daquele momento que eles beberam o vinho com o sangue de um e do outro, Stanley e o chefe, eles se tornaram irmãos de sangue. Fantástico, né? Fantástico. Aí logo que eles terminaram, né, de beber o vinho e tudo, aí o sacerdote que fazia todo aquele ritual, ele se adiantou na frente de todo mundo lá e começou a declarar muitas bênçãos e muitas coisas boas que o chefe iria fazer para o Stanley. Oh, Jesus! O Stanley ficou assim satisfeitíssimo. Oh, como aquelas palavras soavam agradáveis aos seus ouvidos. Só que de repente, o sacerdote, ele começou a falar palavras de maldição sobre o Stanley. Palavras de maldição. Aí o Stanley assustou. Mas como assim palavras de maldição para mim? E perguntou para o intérprete dele assim. Por que ele está me amaldiçoando? Por quê? Aí o intérprete foi explicar para ele o processo, né? Ele está pronunciando aqui nesse momento as palavras de maldição que cairão sobre a sua pessoa se vier a quebrar, né? A quebrar essa aliança. O intérprete explicou para ele isso. Aí o Stanley, então, assustado, né? Ele fez a sua parte também. Pronunciou bênçãos
sobre o chefe da tribo, sobre a família do chefe e também as maldições, para o caso do chefe quebrar aquele pacto. E depois da aliança ter sido selada por eles, né, com o sangue deles, o Stanley disse que aconteceu uma coisa maravilhosa. O chefe ele se levantou e declarou para todos lá da tribo, porque até então o Stanley não podia passar, e não podia vender seus produtos, ele não podia comprar, ele não podia fazer nada, ele tinha que ir embora. Mas só que aí depois dessa aliança de sangue, o chefe, ele virou e falou assim: agora todos podem comprar e vender ao senhor Stanley. Ele é nosso irmão de sangue. Chique, né?